Continuando então a nossa ideia, né, de limites das funções, vamos à próxima parte. Para isso eu vou recorrer aqui ao nosso PDF. Baixou um pouquinho, né? Tinha feito essa, né? Vou colocar para vocês. Agora vamos falar do cálculo dos limites. Já tínhamos feito também na aula passada. Vou falar agora dos limites infinitos e limites no infinito. Veja bem, o que é um limite infinito e o que é um limite no infinito. Olha só, então, para ter uma noção, já tinha colocado para vocês, né, o seguinte. Quando a gente coloca, vamos pegar essa função aqui, f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Se a gente for analisar o domínio dessa função, é o conjunto dos números reais, claro, né? Mas não pode ser zero, porque o x está no denominador. Então a gente escreve assim, os reais menos o zero, mas o zero assim entre parênteses, tá? Para ser conjunto. E aí eu fiz uma tabelinha bem aqui, ó. Observa a tabela 1 e ali nós fizemos o seguinte. Vou considerar, obviamente, que essa função é uma função par. Por que uma função par? Porque o f de menos x é o próprio f de x. Ou seja, se eu colocar x negativo ou positivo, vou ter o mesmo resultado. Então, observe aqui, ó. Vou colocar a tabela x ao quadrado e aqui eu vou só inverter. Por exemplo, se eu pegar o x, tanto faz, mais 1 ou menos 1, quando eu elevo ao quadrado, vai dar 1. E aí, quando eu fizer o inverso, vai dar 1 também. Então, nosso primeiro resultado. Agora eu vou pegar mais ou menos 5. Ou seja, se eu pegar menos 5, dá 0,25 quando eu levo ao quadrado. Se eu pegar mais 5, vai dar 0,25. Quando eu inverto 1 sobre essa parte, que é o quadrado do x, vai dar 4. Agora, vou pegar mais ou menos 0,2. Então, ao quadrado, 0,4. Quando eu faço o inverso de 1 sobre 0,4, dá 25. Vou pegar agora 0,1. Veja que eu estou me aproximando de 0. Tá? Não pode ser 0, eu me aproximo de 0. Quando eu faço isso, 0,1 vai dar ao quadrado 0,01. Quando eu inverto esse número, eu tenho 100. Aí, se eu continuar nessa linha, veja bem, eu peguei o meu x, eu comecei lá, olha, eu vou pegar o 1, aí eu peguei a metade, aí eu peguei a metade da metade, né, 0,25, e aí eu estou 0,1, 0,01, eu estou me aproximando do zero, mas eu não posso fazer com que o x seja zero. Por quê? Porque não permite zero. Então, se eu colocar 0,001, tanto faz positivo ou negativo, esse número vai dar ao quadrado um número muito menor, é 1 milionésimo. Só que 1 sobre 1 milionésimo é 1 milhão. Então, quando eu levo isso para o gráfico da função, olha só o gráfico. Vou aqui para o PowerPoint, levando para o gráfico da função no PowerPoint. Vou só para o próximo slide. Vou colocar aqui, né, o gráfico XY. Olha que bacana, né? Eu vou colocar aqui o menos 1 e o 1, tá? Só para você ter uma ideia, né? Quando a gente colocou menos 1 e 1, o resultado deu 1 mesmo, né? Menos 1 e 1. Ah, então deu 1. Vou colocar pequenininho aqui. Tá? Então menos 1, né, com o 1, tanto faz, o resultado era 1. Tá bem aqui ou bem aqui. A minha função, os dois valores. Né? Agora, se eu pegar 0,5 bem aqui negativo ou 0,5 bem aqui positivo, o resultado ao quadrado vai dar 2. Então, vai dar 0,5 dá 2 e 0,5 positivo dá 2. Tá bem aí. Agora, se eu pegar, por exemplo, 0,25, a metade aqui, 0,25, isso aqui vai dar 4. Olha, vai lá para cima, 4. Positivo, também, negativo ou positivo vai dar o mesmo valor. Se eu pegar o 0,1, agora a cobra fuma, menos 0,1 ou 0,1, o resultado vai dar 10, é lá em cima mesmo, ó, 10 está mais ou menos aqui, tanto por esse lado, quanto por esse lado. Eu estou só colocando os dois pontos aqui. Agora, se eu traçar o gráfico, já dá para ter uma visão, né? Que esse gráfico vai ter uma cara mais ou menos assim, ó. Sobe, 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 sobe. Vai embora para lá, né? Que ficou um pouco fora, né? Dei uma forçada de barra. Era para ser mais ou menos... Era para ser mais ou menos aqui, né? Mais ou menos. Uma forçada aí. Uma coisa que não ficou bacana não ainda.
Aí, ó. E do outro lado, a mesma situação. Olha o meu gráfico aí, que bacana, né? Aí você pergunta, já vimos que se eu me aproximar mais, o gráfico sobe cada vez mais. Então a gente diz nesse caso que o limite, né, de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero pela esquerda, olha, por aqui, quando eu me aproximo de zero, ele vai lá para cima. Eu digo que isso aqui é mais infinito. Ou seja, isso aqui não é um número, né? Esse símbolo aqui é o infinito. Isso aqui não é um número, mas é uma representação, né, de uma quantidade muito grande, né? Mas não é um valor. Tá? Então, mais infinito. Por outro lado, se eu pegar o limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero pela direita, isto é, por aqui, pelo esse outro lado, o resultado também é mais infinito. Então, a gente já pode dizer que o limite de 1 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero, ou seja, tanto faz para um lado pelo outro, esse resultado é simplesmente mais infinito, ou, se você quiser, apenas infinito. Tá? Então, ele vai para o infinito. Positivo, claro, a gente costuma colocar mais infinito, tá? Mas é a mesma coisa que infinito, porque se for menos infinito tem que colocar um menos, tá? Então essa é a primeira situação da função. Então nós dizemos que esse limite, isto aqui é um limite infinito. Então veja bem, a função ela vai para zero, mas o limite não é um número, é um número, é algo que eu não posso representar. Então eu chamo de infinito. Eu não posso representar numericamente, por isso que eu coloco esse símbolo aqui, tá, gente? Então o limite é infinito, tá? Diferentemente dessa função, se eu fosse fazer aqui, ó, o limite de 1 sobre x, né? Isso aqui, esse limite ele não existe. Por que não existe quando x tende a zero? A gente viu que o limite de 1 sobre x, quando x vai a zero pela esquerda, esses números, veja bem, quando eu vou colocar no gráfico, né, zero pela esquerda é por aqui. Eu estou chegando a zero, mas são todos valores negativos. Então esse número aqui, esse gráfico, eles são números muito grandes, mas são negativos. Ele vem para baixo, né, para baixo. E então isso aqui é menos infinito. Por outro lado, o limite quando x tende a zero pela direita de 1 sobre x, o que vai acontecer? São números positivos, porque ele está se aproximando de zero por aqui. São números todos positivos. Então, meu gráfico faz isso. Então, veja, meu gráfico ele não aponta para o mesmo lado. Aquele aponta para cima e aquele aponta para baixo. Então, por ter uma diferença, eu ter dois valores, apesar de não serem números, mas duas representações diferentes, um vai para cima e outro vai para baixo, nós dizemos que o limite de 1 sobre x quando x tende a zero, isso aqui não existe, tá? Que foi o que eu representei lá em cima, né? Então não tem limite quando eu vou para zero, né, nessa função. Não só isso, se eu pegar também posso dizer que o limite de 1 sobre x ao cubo, quando x vai para zero, ou ainda o limite de 1 sobre x à quinta, quando x vai para zero, ou seja, se eu analisar, né, minhas funções 1 sobre x a n, e o n, né, vou colocar assim, e o n for ímpar, nós não vamos ter limite. Só vamos ter limite no caso do n par, né? Então, um detalhe importante, aqui ele tem limite, né? Existe e aqui não existirá limite, tá bom, gente? Então, esse é um detalhe dessas funções que eu tenho o x no denominador. Mas, veja bem, essa aqui é só quando zera embaixo, vai para zero embaixo, tá bom? Mas é claro que eu posso fazer situações equivalentes. Por exemplo, o limite de 1 sobre x menos 3, né, quando x vai para 3, por exemplo. O que acontece? Né? Esse limite existe? Né? Isso aqui existe? Primeiro você diz assim, olha, se o x for para 3 pela esquerda, o que eu vou julgar desse cara? Eu já sei que vai ser infinito, mas veja bem, 3 pela esquerda, né, eu vou colocar aqui no gráfico, então vai para 3, então eu vou colocar o 3 aqui, ó, o 3 não vai poder ser 3, porque senão zera. 3 pela esquerda é aqui, não é negativo, seria 2, por exemplo, se você pegasse 2,9, seria de bom tamanho 3 pela esquerda. Só que o resultado dessa expressão aqui embaixo é negativo. Como aqui é 1, então eu já sei que isso aqui vai dar 1 sobre o número negativo. E como ele se aproxima, isso aqui vai para
perto de zero, né? É como se você tivesse o limite, por exemplo, quando o x tende a 3 pela direita, se você fosse pegar um valor muito pequeno, tipo você teria assim, 1 sobre, vamos pegar 2,999, você teria menos 0,0001. Então isso aqui é negativo. Então nós dizemos que na situação que esse limite vai para menos infinito. Tá? Então, mesmo caso, né? 3 pela direita daria 0, mas esse número é negativo, então menos infinito. Então, a conta não interessa pra gente. Me interessa que isso aqui vai ser negativo porque eu estou pegando valores, quando eu analiso isso aqui, estou vendo valores menores que 3. Aí, se eu pegar o limite, quando x tende a 3 pela direita de 1 sobre x menos 3, eu estou pegando valores maiores que 3, por exemplo, 3,001, por exemplo, maior que 3. Então, pela direita, são valores maiores que 3. O que vai acontecer? Então, vai ser 1 por um número positivo, mas muito perto de 0. Você fala, isso aqui vai para mais infinito. Ora, menos infinito aqui, menos infinito aqui, mais infinito aqui, já posso dizer que esse limite não existe. Então, quando vai existir? Ora, se eu tivesse o limite de 1 sobre x menos 3, vamos colocar assim, x ao quadrado menos, por exemplo, 4, olha aí, x ao quadrado menos 4, quando o x tende a 2, ou, sei lá, menos 2, por exemplo, se o x tender a 2 positivo, né? Não vai fazer diferença. O que vai ser esse limite? Você fala, não importa se é pela direita ou pela esquerda, né? Por quê? Porque se eu colocar, por exemplo, pela direita, vamos só analisar aqui, ó, pela direita, se eu colocar menos 2 ou mais 2, pela direita ou pela esquerda, vamos analisar. Eu estou pegando, né, o 2 não pode, mas eu estou pegando valores próximos de 2, sei lá, 1,999. Isso aqui vai dar menos que 4. Então, como resultado disso aqui, eu vou ter um valor negativo aqui embaixo. Então, mas é muito próximo de 0. Significa dizer que isso aqui vai para o menos infinito. Agora eu vou analisar quando eu tenho um limite que se aproxima de 2 pela direita, ou seja, por aqui, ó, né? Então, primeiro aqui, agora aqui, tipo 2,001. Então, eu vou ter 1 sobre esse resultado ao quadrado é mais que 4. Então, isso aqui vai dar positivo. Novamente, aí eu olho aqui, isso aqui por esse vai dar, infelizmente, eu vou ter um número positivo próximo de 0, vai dar para mais infinito. Você fala, novamente, não é porque é quadrado, não, porque isso aqui não é uma função par. Isso aqui não é. Aí eu olho aqui, puxa, esse caso aqui, eu vou ter que esse limite, como são diferentes, esse limite não existe. Tá? Então, a gente tem que analisar caso a caso. Mas se eu dizer que o limite está aqui e tal, que ele vai ter um valor, aí você vai dizer, se existir, ok, vai dar tanto. É mais infinito ou menos infinito. Então, toda vez que eu tiver 1 sobre e o denominador, olha aí, e o denominador vai para 0, ó, aqui é um número, não importa, aqui é um número, tá? Não vai para 0 aqui em cima, aqui é um número diferente de 0, e aqui vai para 0. Se acontecer isso, o resultado poderá ser mais ou menos infinito, ou, né, ele pode ser 3 situações, mais infinito, menos infinito, ou então não existe, né? Ou então, por que não existe? Não é que seja indeterminado, não, é que eu calculo por um lado, calculo por outro lado, vai dar diferente, vai dar divergente, aqui os dois, ó, diferentes um do outro, então ele não existe. Se der igual um do outro, então ele existe, e aí, claro, se os dois derem menos infinito, menos infinito. Se os dois derem mais infinito, mais infinito. Apenas isso. Tá? Isso é o limite no infinito. Agora, a gente vai colocar o limite, tá? Quando x vai para o infinito. Ó, às vezes o meu x vai para o infinito e o limite não é infinito. Ó, tem limites no infinitos e limites infinitos. Vamos lá. Então, esse caso aqui é o limite no infinito. Né? Então, por exemplo,
O que eu posso dizer, né, da função, por exemplo, a função f de x igual a 1 sobre x. Então, o limite de 1 sobre x... Você fala, isso aqui não existe. Não, calma aí. Quando x vai para o mais infinito, né? Então, se o x for para mais infinito, o que vai acontecer? Olha, no gráfico, isso seria assim, ó, vou mudar a cor da caneta aqui, né? Nós já vimos que 1 sobre x, o gráfico, como é mais infinito, eu vou considerar a parte para cá, né? Então, vou pegar só a parte positiva. Esse gráfico da parte positiva, ele tem essa cara aqui, ó. Já dá para perceber que quando o x cresce para cá, o meu valor da função, olha, ela está se aproximando cada vez mais de quem? De zero. Tá? Como poderia imaginar mais infinito? Olha, o x, 1 sobre x. Se o x for 1, é 1. Se o x for 10, é 0,1. Se o x for 100, é 0,01. Se o x for, por exemplo, 1000, é 0,001. Então já dá para ter uma noção que isso aqui vai para zero. Isso aqui não é igual a zero. Mas quando x vai para um número muito grande, isso aqui se aproxima cada vez mais de zero. Dizer que isso é igual a zero não significa dizer que a função seja zero. Essa função nunca vai ser zero. Mas o limite vai para zero. Por isso eu coloquei ele igual a zero aqui. Ó. O limite é igual a zero. Quer dizer que a função se aproxima de zero sem nunca ser zero. Tá? Então, esse é o limite quando x vai para o infinito. Positivo. Você pergunta, mas o que eu posso dizer então se eu tiver que o x vai para o menos infinito? Pode? Não vou poder colocar infinito pela direita nem pela esquerda. Cuidado, não existe isso, tá? Para menos infinito é para números negativos. Para mais infinito, para número positivo. Então, se eu fosse fazer essa função, novamente o gráfico tem essa cara. Veja. Mas eu não estou querendo a função, eu estou querendo o limite quando o x está para cá, ó, um número muito pequeno. Novamente, podemos escrever aqui a nossa tabelinha, né? X, 1 sobre x. Se o x for menos 1, é menos 1. Se o x for menos 0,1, se o x for menos 10, então vai dar menos 0,1. Né? Se o x for menos 100, vai dar menos 0,01. Se o x for menos 1000, vai dar menos 0,001. Ora, apesar de ser números negativos, né, que está aqui embaixo, mas ele está se aproximando de um valor. Que valor? O valor zero. Então eu digo que esse limite vai para zero. Então, quando se pergunta qual é o limite, né, de 1 sobre x, quando o x vai para o infinito, você pergunta qual é o infinito? Ora, tanto faz, o positivo ou negativo. Então, dessa função é zero. Pronto. Então, encontramos aí o limite. Vai para zero. Que bacana, né? Então, acontece, né? Então, esse aqui é um limite no infinito. A função está no infinito e ele tem um valor. O limite dela é zero. Vamos a um outro exemplo. Qual é o limite da função de x ao quadrado menos 3 quando x vai para mais infinito? Mais infinito, tudo bem. Aí você fala, o que eu vou fazer aqui? Ora, você poderia colocar assim, infinito, ó, se você substituir infinito, se o x já é um número muito grande, se você levar ao quadrado, ele é muito maior, não vai dar infinito ao quadrado, tá, gente? Então, isso aqui vai para o infinito, então tudo isso aqui é infinito. Resultado, infinito. Maravilha. O problema, por exemplo, se você colocar o infinito no x, infinito ao quadrado não é maior que infinito. Infinito, veja, não é um número. Então, você não poderia colocar infinito ao quadrado. Tá? Então, infinito ao quadrado, isso aqui não existe. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que infinito. Tá? Isso aqui não tem nem como mensurar isso. Tá? É infinito. Mas quando eu tivesse uma função do tipo limite de x ao quadrado menos 3x, quando x vai para mais infinito, aí você colocaria assim, isso aqui é infinito ao quadrado, que é infinito, não tem como fazer, né? Menos 3 vezes infinito. Aí você vai dizer, isso aqui é infinito. Ora, nesse caso, você teria infinito menos infinito. Você fala, infinito menos infinito é zero. Opa, peraí, tu não sabe que número é esse. Tampouco tu saberá que número é esse. Toda vez que aparecer a expressão infinito menos infinito, isso aqui é uma indeterminação.
Tá? Então, quando a gente vai... Isso aqui é uma operação com infinito. Isso aqui é indeterminado. Por quê? Porque eu não desconheço. Infinito não é número. Então, eu não posso subtrair. Tá? Porque eu poderia dizer, isso aqui é zero. De fato, não posso fazer isso. Então, como resolver uma situação em que eu tenho... que o infinito aparece duas vezes? Ora, em geral, quando você tem uma função desse tipo, polinomial, e que o x vai para o infinito, você procede assim. Limite x para mais infinito, você vai colocar o maior expoente, né, em evidência, x ao quadrado. Mas espera aí, professor, x ao quadrado, tá, você escreveu, colocou em evidência, aqui sobra 1 no lugar do x ao quadrado, multiplicando por esse vai dar esse, e aqui vai ficar 3 sobre x. Por que 3 sobre x? Faz a multiplicação. X ao quadrado vezes 3 sobre x. Ora, você vai cortar isso com esse, sobra 3x. Por isso que a gente fez isso. Mas por que você faz essa situação? Simplesmente porque quando você faz isso, você vai usar a ideia do produto. Ó. O limite do produto, isso aqui é igual ao limite de x ao quadrado quando x vai para o infinito, né? Multiplicado pelo limite de 1, olha que bacana, né? 1 menos 3 sobre x, quando x vai para, aqui é mais infinito, né? Mais infinito. Esse primeiro limite a gente já sabe que é infinito. Eu estou faltando multiplicar isso aqui, mas o que é isso aqui? Eu vou abrir isto aqui e dizer, olha, isso aqui é o limite de 1, quando x vai para mais infinito, é o limite de um número, é ele mesmo, menos o limite de 3 sobre x quando x vai para mais infinito. E nós fizemos anteriormente esse limite. Vimos que isso aqui é 0 e isso aqui é 1. Então vai ficar simplesmente 1 menos 0 é 1. Infinito vezes 1, isso aqui será infinito. Então a gente resolveu a indeterminação. De novo, calcular o limite quando o x vai, vou colocar infinito direto, de 4x ao quadrado mais 3x, né, menos 2. Se você quiser fazer isso aqui, a regra é simples. Você joga a maior potência de x para fora. Então isso aqui será o limite de x vai para o infinito. Não vai colocar o 4x, você coloca só o x ao quadrado. X ao quadrado, aqui sobra o 4, que está multiplicando, né? Aqui sobra 3, como eu tinha x, 3 sobre x. Veja, porque multipliquei, divido por x, vai ficar 3x. Aqui não tinha nada de x ao quadrado, 2 sobre x ao quadrado. Já percebam que todos esses que têm x no denominador, quando eu aplicar o infinito, vai zerar. Então, nós teremos que isso aqui vai ser o limite de x ao quadrado, quando x vai para o infinito, vezes o limite de tudo isso aqui quando x vai para o infinito. Gente, aqui eu não preciso fazer cada um. Eu posso colocar direto e escrever assim, isto aqui vai dar 0 quando eu aplicar o valor de x aqui. Isso aqui vai dar 0. Isso aqui é 4 mesmo. Então, esse resultado vai ser, isso aqui é infinito, isso aqui é 4. Resultado, infinito. Pronto. É assim que a gente encontra. Tá? Isso é útil quando eu tenho um exemplo como este aqui. Limite, x tende ao infinito, de x elevado ao cubo, mais 4x menos 7, sobre x ao quadrado, menos 3. Aí você fala, como é que vai ficar? Vai ficar infinito em cima e infinito embaixo. Se eu aplicar aqui, já sabe, vai ficar infinito e infinito. Só que essa ideia de infinito por infinito, não vou poder dizer que isso aqui é 1. Novamente, isso aqui é uma indeterminação. Olha que loucura, né? Isso aqui é uma indeterminação. Então, eu não posso aplicar, né, dessa maneira, porque eu não sei quanto é isso. Isso aqui não é um número, eu não posso dividir um pelo outro. Então, o que eu faço? Uso a mesma técnica. Coloco o maior em evidência, é x ao cubo. Aqui vai dar 1, aqui vai dar mais 4 sobre x, e aqui vai ficar menos 7 sobre x ao quadrado. E embaixo eu coloco o maior, x ao quadrado, aqui fica 1, e aqui fica 3 sobre x ao quadrado, quando x tende a infinito. Agora, veja bem, eu vou simplificar o x ao cubo por x ao quadrado. Sobra um x aqui.
Quando a gente substitui o limite e a tendência do infinito, isso aqui zera, isso aqui zera, isto aqui zera. Sobra 1 embaixo, sobra 1 aqui e sobra x. Só que quando eu coloco o infinito no x, isso vai ficar infinito vezes 1 dividido por 1. Resultado, infinito. Que bacana, né? Mais um exemplo. Limite, quando x tende, né, a menos infinito. Vamos colocar aqui de menos 4x mais 3 sobre x a terceira mais... vamos colocar assim, mais 4. Aí você fala, e agora, professor? Mesma coisa, né? Você diz que isso aqui é o limite, quando x tende a menos infinito, de x em evidência, menos 4 mais 3 sobre x, aqui a primeira, e embaixo, x ao cubo, 1 mais 4 sobre x ao cubo. Pronto, você já pode até simplificar. Quando você simplifica, vou mudar a cor da caneta, teremos x com x ao quadrado, com x ao cubo, vai dar x ao quadrado, né? E aqui eu terei esse cara, e aqui eu terei esse cara, vai para zero, aqui vai para zero. Então, em cima eu terei exatamente quem? Menos 4, e embaixo seria infinito ao quadrado. Menos 4 sobre infinito, isso aqui é, veja, como é menos infinito, isso aqui é importante, menos 4, menos infinito, esse número é negativo, esse número é negativo, só que é um número muito grande. Então, isso aqui dá zero, exatamente zero. Olha só que bacana, né? Então, nós temos que esse limite, ele vai dar zero. Que legal, né? Então, apesar de ir para o infinito, mas deu um número. Só então vai dar zero ou número? Não, às vezes pode dar um número diferente. Tá? Por exemplo, para finalizar, o limite de 3x ao quadrado menos 5x mais 8 sobre x ao quadrado, menos x ao quadrado mais 4x menos 7. Quando x tende a mais infinito. Olha que bacana. O que eu vou fazer? Eu vou colocar em evidência que é o limite quando x tende a mais infinito. Podia colocar menos infinito ou simplesmente infinito. X ao quadrado é evidência. 3 menos 5 sobre x mais 8 sobre x ao quadrado. E aqui embaixo eu terei, então, vou colocar x ao quadrado também. Aqui eu terei menos 1 mais 4 sobre x, menos 7 sobre x ao quadrado. Né? Quando eu aplico a tendência, antes de aplicar, eu vou simplificar o que dá. Vou simplificar o x ao quadrado com o x ao quadrado. O que vai sobrar quando eu aplico a tendência? Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Em cima sobrará 3 e embaixo sobrará menos 1. Portanto, 3 por menos 1, menos 3. Que bacana, né? Então, essa é a solução dessa questão quando o limite acontece no infinito. A gente não conseguiria enxergar a função, mas ela tem um valor. Né? Vou voltar aqui para o nosso PDF. Né? E vamos então, coloquei alguns exemplos, aqui estão resolvidos a maior parte daqueles exemplos, e a gente vai parar essa ideia do limite por aqui.